Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos novamente na casa do Senhor. E eu tenho certeza de que Deus tem grandes bênçãos reservadas para nós durante essa semana. O tema que a gente está estudando sobre o Espírito Santo não é uma coisa muito fácil. Porque a gente não pode ver o Espírito Santo, a gente não pode pegar o Espírito Santo. A única coisa que a gente pode fazer é sentir a presença do Espírito Santo. Mas para sentir a presença do Espírito Santo, nós precisamos estar com a nossa sensibilidade espiritual aguçada. Deus, Ele concedeu a cada um de nós uma sensibilidade espiritual para que você pudesse perceber o invisível. Porque a nossa luta é contra o poder das trevas, a nossa luta é contra as coisas invisíveis. O que a gente vê no mundo visível são consequências dessa batalha. Então, os problemas que surgem na vida é o resultado dessa batalha. Mas Deus colocou dentro do nosso coração essa sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual ela é desenvolvida à medida que nós intensificamos a nossa natureza espiritual. Satanás trabalha muito para que a gente continue operando a nossa vida espiritual na área carnal. É por isso que às vezes a gente vem aqui na igreja e tem um pregador e a gente gosta do pregador. Eu gosto desse pastor, ele prega bem, né? Essa música foi muito boa, aquela música é boa. Eu passei muitos anos da minha igreja assim, até mesmo dentro da igreja assim. Até quando eu pregava, eu queria pregar um sermão bonito para o povo gostar. Passei muitos anos da minha vida dentro do ministério pregando para agradar a congregação. Até o dia que eu percebi, né, de que havia alguma coisa errada comigo, não era com a congregação. E Deus, Ele usa as pessoas. Deus toca o coração das pessoas. Deus transforma as pessoas. Deus usa o Santo Espírito dele para guiar as pessoas. Jesus disse, né, que eu vou mandar o Consolador, ele vai guiar você na justiça, né, no caminho, no pecado. Vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Quer dizer, o Espírito Santo é um Deus que vai falar o nosso coração. Ele vai falar a nossa sensibilidade espiritual. A nossa espiritualidade tem que chegar a um ponto de que a gente vai perceber o poder das trevas quando ele se aproxima da gente, mesmo sem ver. Invisível. Mas a gente está vivendo essa vida espiritual superficial. Essa vida onde a gente satisfaz o coração. Tem muita gente que diz assim, eu quero a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está na Bíblia, estuda a Bíblia e você vai saber a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, a coisa fica complicada, né? Eu disse para vocês que eu queria ser médico. Eu queria muito ser médico, mas Deus terminou me fazendo pastor. E eu sempre tentei ser médico, nunca deu certo. Parecia que Deus dizia assim, você vai ser pastor mesmo, fica quieto, faz aí a obra, né? E até um dia que eu entendi realmente que essa coisa de medicina ia ficar para trás e a missão que Deus me confiou foi essa. Mas o tema dessa noite fala do poder do Espírito Santo. E, meus queridos, uma das coisas que mais me aflige é quando a gente olha para os escritos bíblicos do Velho Testamento e a gente vê o poder de Deus se manifestando. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê na Igreja Apostólica o poder de Deus sendo derramado. E hoje a gente não vê o poder de Deus. Eu não tenho o poder de Deus, não é? E às vezes eu fico assim, pensando, o que está de errado conosco? Há alguma coisa errada com a igreja hoje. Há alguma coisa errada com os membros da igreja hoje. Há alguma coisa errada com os pastores da igreja hoje, porque o nosso evangelho ele não tem poder. E não existe evangelho sem poder. Por que não estamos recebendo poder? Porque não recebemos o Espírito Santo. Para a gente entender como esse poder do Espírito Santo se manifesta, nós temos que compreender que o Deus Espírito Santo ele está aqui, nesse planeta. Deus disse assim, Jesus disse assim, o Consolador vai vir quando eu for. E ele veio. Mas a igreja precisa reconhecer o Consolador.
Cada membro da igreja, cada pessoa que se diz cristã, que quer conectar com Deus, precisa abrir os olhos para enxergar onde é o Espírito Santo, aonde Ele está atuando e se Ele está atuando na minha vida. Jesus, Ele fez uma promessa. E a promessa dele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de quem? A promessa não é de Jesus. É Jesus que está fazendo a promessa, mas está fazendo a promessa em nome de quem? Em nome do Pai. Ele diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que os discípulos iriam ser revestidos com poder. E eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder. Jesus está falando aqui de um poder que será manifestado como fruto do derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aqueles homens, eles eram muito parecidos conosco hoje. Eles eram carnais. Eles passaram o tempo todo lutando entre eles para ver quem ia ocupar os primeiros lugares do reino de Deus. E eles guerreavam entre eles. Cada um queria ocupar o seu lugar. Eles eram homens que seguiam Jesus pensando neles mesmos. Como nós hoje seguimos a fé querendo algum reconhecimento, né? O ser humano é assim, que se o humano não vivesse para querer reconhecimento, a gente não tinha as redes sociais. Às vezes, eu sou assim, né? Eu boto uma postagem lá e eu quero ver quantos likes deu. 4 likes. Não é bom isso aqui, né? Todo mundo quer ver quem é que está fazendo sucesso. Os youtubers falam assim: olha, deixa o like aí, dá um subscribe no meu canal. É uma loucura, né? Todo mundo querendo... Não posso falar que quer aparecer. Espera aí, também estou indo longe demais aqui no meu julgamento. Todo mundo quer botar o seu bloco na rua, né? Todo mundo quer botar o seu bloco na rua. Todo mundo quer reconhecimento. Mas o importante não é ser reconhecido pelas pessoas. O importante é ser reconhecido por Deus. O importante é ser reconhecido pelo Espírito Santo. E Deus prometeu que haveria um poder que iria se manifestar. E essa promessa, ela vem do Pai. Porque Jesus diz: a promessa do meu Pai. É uma promessa que vem em nome de Jesus e com o selo de Deus. De que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre você. Agora, ninguém é melhor do que você mesmo para olhar dentro do seu coração e ver se o Espírito Santo está lá operando. Porque a pergunta que eu faço para mim é assim: será que eu tenho esse poder da promessa? Onde é que está esse poder? Nós, seres humanos, queremos muito poder. E hoje quem tem poder é quem tem dinheiro, né? Eu, quando era mais jovem, eu queria ser muito famoso. Eu queria ser um pastor famoso. Eu queria ser um bulhão da vida aí. Claro que eu não prego como mestre, pastor bulhão. Mas eu, na minha natureza egocêntrica, eu queria ser um grande pregador. Eu queria ser um pregador de multidões, né? E eu me lembro que eu era pastor de uma igreja e eu preparava os sermões pensando nos irmãos. Então, quando chegava a hora da saída, se o irmão olhava para mim e falou: pastor, que sermãozaço! E eu ia para casa todo cheio, parecia um balão. Eu falei: hoje eu arrebentei. Eu recebi mais de 30 pessoas falando: foi um sermão, foi um sucesso e tal. Se todo mundo passasse, não dissesse nada, eu ia para casa murchinho. Falei: o sermão hoje foi uma porcaria, ninguém disse nada. Vocês podem acreditar um pastor pregando, tendo esse termômetro para medir a mensagem dele? Eu não tenho vergonha de falar não, porque era assim que era mesmo, né? Agora mudou as coisas. Eu sempre digo às pessoas, quando o inimigo ele sempre chega dizendo que você é grande, que você é bom, que mensagem. Por isso que eu disse para vocês, quando alguém me chama homem de Deus, me dá um frio aqui na espinha danado, porque eu sei que não é verdade. Eu sei o que é um homem de Deus e eu não sou, mas eu quero ser. Mas eu quero ser. E você devia querer ser um homem ou uma mulher de Deus. Esse é o nosso gol, né? Então, quando você gosta de um sermão, você não vai falar para o pregador nunca que o sermão é bonito. Não, você passa lá e diz: olha, glória a Deus por essa mensagem. Todo pregador que pregar aqui, que você gostar do sermão, você passa ali na porta.
Nunca fale que você gostou do sermão do pregador, porque você está, no Nordeste tem uma palavra assim, futucando o ego do pregador. Você não vai. A glória é toda para Deus. E nós temos que deixar Deus nos usar. É tudo que o Espírito quer. O maior inimigo do Espírito Santo é o nosso egoísmo. É o nosso desejo de grandeza. E sabe que conclusão que eu cheguei? Esse desejo de grandeza veio lá do Éden. Porque quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem domínio. Foi Deus quem deu grandeza. A grandeza, a autoridade, o domínio, ela vem de Deus, mas na perfeição de Deus. Quando o pecado entrou, Satanás falou assim, eu vou pegar agora esse domínio e essa grandeza que Deus deu para o homem e vou mudar ela. Né? Então, hoje nós vivemos numa sociedade que julga você pela marca do carro que você dirige. Não é? Que julga você pela roupa, a marca da roupa que você veste. Não é? E esse terno assim está meio cafona, né? 3 botões. Está meio cafona esse terno, né? Faz muito tempo que eu não compro um terno, né? Eu andei fazendo semana as igrejas andando me dando terno. Eu cheguei numa igreja para ser pastor, e reuniram a comissão lá sem eu saber, e me deram 4 ternos de presente. Na hora que eu cheguei, assim, eles não gostaram dos meus ternos. Eles não gostaram do meu terno, me deram um monte de terno. Falei, pastor, olha, é para o senhor se apresentar melhor. E eu, o que está acontecendo aqui? O povo está ouvindo a minha mensagem ou olhando meus ternos? É uma coisa que está normal aqui, né? Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Olhando o cabelo do pregador, a roupa do pregador. Mas você devia olhar aqui e ver se você está vendo a presença de Deus aqui. Porque aqui é a casa de Deus. Cada vez que você passar naquela porta ali, ó, você está entrando na presença do Altíssimo. Se você não tiver essa visão, você já está perdido. Você está sem o Espírito. Você não está. Só o Espírito Santo pode dar essa percepção de quando você entra nesse santuário, você entrou no terreno santo da presença do Altíssimo. Porque aqui é a casa de Deus. E você precisa ver isso. Você não pode entrar aqui para buscar uma música boa, uma pregação boa, para alimentar seu coração. Você tem que entrar aqui. Igreja existe, é para a gente vir à presença de Deus, louvá-lo, adorá-lo e santificá-lo pelo que Ele fez na nossa vida durante a semana. É isso aqui. Agora, se Deus dá um complemento e manda um pregador para dar uma mensagem, louvado seja Deus. Mas a gente vem aqui para a gente oferecer, não para receber. O coração, ele vem cheio de louvor, ele vem cheio de adoração, ele vem cheio de gratidão pelo que Deus fez por nós. Essas coisas são as coisas do Espírito. Essas são as coisas do Espírito Santo. E a promessa foi dada de que um poder seria derramado, de que nós receberíamos esse poder. Existe um outro texto bíblico, que esse eu acho que é mais conhecido. Quando Jesus estava para partir para os céus, ele olhou para os discípulos e ele disse assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Note, ele está falando agora uma segunda vez, ele está repetindo a promessa. Por isso ele diz assim, que de mim ouvistes, está escrito ali, ó. A promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ele já tinha falado da promessa do Pai. Ele agora estava referindo. Aí ele vai mais longe, ele diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Amém, igreja? É desse batismo que a igreja está precisando. É desse batismo que a sua vida está precisando. Se você está sofrendo, está infeliz, está amargurado, está triste, tem sofrimento, está desanimado com a vida, ganha pouco, não tem bom emprego, está cheio de problemas de saúde, a sua vida está de cabeça para baixo. Tudo que você precisa é ser batizado com o Espírito Santo. Esse Santo Espírito vai causar uma transformação na sua vida. E Jesus disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu gosto dessa expressão chamada assim, virtude do Espírito Santo. Vocês já notaram que a palavra está no plural ou está no singular?
Está em quê? Qual é a virtude do Espírito Santo? Esse é o problema. Jesus, olha só como o texto fala ali, né? O texto diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo, meus queridos irmãos, é o amor. É o amor ágape. É o amor que está faltando hoje dentro da igreja. É o amor que está faltando dentro dos lares cristãos. É o amor que está faltando dentro das comunidades. Essa é a virtude do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo chega, existe amor. Onde o Espírito Santo chega, existe amor. Onde o Espírito Santo chega, existe transformação. Ninguém vai ser testemunha em lugar nenhum se não receber o batismo do Espírito Santo. É por isso que a gente ainda está aqui nessa terra. É por isso que a obra não está terminada. É por isso que Jesus ainda não voltou. É por isso que a gente ainda não está no céu. Porque nós só seremos testemunhas quando recebermos o poder. E eu tenho viajado esse mundo afora e olho para mim, para a minha vida, que nasci na igreja, e a minha pergunta é: onde é que está o poder? Eu estou cansado de ser pastor adventista e ser adventista sem o poder. Eu estou cansado. Isso é mero formalismo. A vida cristã que eu estou buscando e procurando é essa do poder. É essa que o Espírito Santo de Deus vai entrar na nossa vida e vai nos transformar completamente. Mas olhemos a condição da nossa igreja hoje. Um dos grandes problemas da nossa igreja é a ausência do Espírito Santo. É a falta desse poder. Os discípulos da igreja primitiva, eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora, olhem a vida desses homens antes e olhem a vida desses homens depois. Aqui você tem um estudo para 1 ano. Se você for lá mergulhar na Bíblia para ver como. Porque você lê os evangélicos e vê uns discípulos. Aí depois você lê o livro de Atos, você vê outros discípulos. Então, faria bem a nós estudarmos esses 2 livros. Quem eram esses homens seguindo Jesus? Como nós hoje, né? A gente está seguindo sempre querendo algum benefício. Será que você está seguindo a Deus por interesse? Podia ser esse o caso. E você ser um cristão e vir à igreja e querer posições na igreja e querer liderar aqui na igreja ou querer sentar nos bancos da igreja porque você está interessado em alguma bênção que Deus vai te dar. Será que a sua vida religiosa é um negócio com Deus? Eu vou fazer tudo direitinho para Deus me abençoar? A única coisa que Deus quer de você, sabe o que é? O seu amor. Ame a Deus. Ame a Deus com todas as forças da sua alma, do seu entendimento. Entregue o seu coração a Ele por amor. Vem aqui por amor. Quando as coisas é feitas por amor, é diferente. É diferente. Eu casei com a minha esposa e a gente foi na lua de mel. E nossa lua de mel deu tudo errado, porque a minha esposa teve uma dor de dente na lua de mel. E a gente estava num lugar que não tinha dentista e acabou essa lua de mel. Né? Mas engraçado que eu casei com a minha esposa, né? E quando ela estava andando para o altar para mim, ela nunca pensou quantas cuecas minhas ela ia lavar o resto da vida. Ela nunca pensou quantas calças minhas ela ia lavar. Quantas vezes ela ia para o fogão fazer comida. E eu olho para minha esposa hoje, 38 anos de casado, e ela às vezes sai da cozinha dizendo: essas coisas de cozinha não é fácil, nunca acaba, todo dia tem. Eu falei: tem mesmo, porque se não tiver a gente não come. E lá em casa a gente fez um concerto, né? Tudo que é da porta para dentro é ela que cuida, tudo que é da porta para fora é eu que cuido. Então era eu que cuidava das crianças, levava no médico, marcava o médico com as crianças, levava as crianças. Não tinha dor de cabeça com as crianças. Agora, as crianças sentavam dentro de casa, a responsabilidade dela. Mas tudo que acontecia com as crianças, precisava ir na escola, levar as crianças, precisava falar com o diretor da escola. Então, a gente tem um contrato matrimonial desde o dia que a gente casou, que tudo que é dentro de casa ela cuida, tudo que é fora de casa eu que cuido. Porque uma vez eu fui tentar fazer alguma coisa lá na cozinha e quebrei tanta coisa que ela me expulsou de lá. Então, eu percebi que eu não tenho dom para essas coisas. Eu gosto de ver quando um homem vai na cozinha e cozinha e faz a comida, é coisa linda. Eu falei para ela: quando eu me aposentar, eu prometo que eu vou para a cozinha aprender a fazer comida melhor do que você. Ela falou: eu quero estar bem longe dessa cozinha quando você aparecer lá. Meus queridos, existe alguma coisa
que está faltando na nossa vida, no nosso preparo para o céu. A gente não vai poder ir para o céu só sentando em banco de igreja e virando papa sermão, não. Existe algo mais que precisa ser feito na alma, no ser, no coração. Sentir a presença de Deus. Saber que Deus está ali no momento de aflição, de dor. Quando você sente que o inimigo está querendo destruir a sua vida, e você tem aquela certeza de que você não está só. Eu quando vejo Davi sendo perseguido, sofrendo, e ele falava assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu... Que coisa linda essa mensagem. Que conforto espiritual. Não importa o tamanho do vale que você esteja atravessando, ainda que seja um vale que seja de morte, mas você não precisa temer nada, porque Deus vai estar contigo. É esse poder do Espírito Santo que a gente precisa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, isso não é uma teoria. A gente fala muito disso, de Espírito Santo, mas eu não quero falar aqui essa semana de teoria. Eu quero falar de realidade. Eu quero falar de uma busca que você precisa começar na sua vida, para você deixar o Espírito de Deus tomar conta do seu ser e dirigir completamente você. A mensagem é clara. Jesus disse lá em Atos 1, capítulo 8, e recebereis o poder e sereis quem? Não existe testemunha sem poder. Não existe. A pregação que a gente faz hoje, ela é destituída de poder, porque a gente converte as pessoas, traz aqui para dentro da igreja, e chega aqui, as pessoas, no começo até tem aquele primeiro amor, depois vira uma rotina. E aí vira aquele negócio, é uma fofocagem danada para tudo quanto é lado. Outro dia estava numa igreja que tinha tanta fofoca que eu falei assim, olha, é o seguinte, aqui agora vai ser olho por olho e dente por dente. Então, vocês querem eliminar alguém por adultério e quebra do mandamento, e eu vou eliminar alguém que levanta falso testemunho contra o próximo também. Porque a transgressão do mandamento é pecado do mesmo jeito. Mas se vocês eliminam as pessoas quando elas adulteram, vocês também vão eliminar quando elas quebrarem esse mandamento, levantar falso testemunho contra o próximo. Porque esse mandamento está lá e tem o mesmo peso do outro. Né? Envolve até mais de uma pessoa para o pecado aparecer. E eu comecei a apertar o cerco mesmo e a fofoca foi desaparecendo. Ela foi sumindo pela porta. Né? Fomos botando ela para o banco de trás da igreja até que ela finalmente saiu da igreja. Isso não é comportamento de cristão, ficar julgando e falando mal dos outros. A Bíblia diz que quando a gente tem uma coisa com o nosso irmão, a gente tem que ir. O Espírito de Deus, ele vai guiar a gente nessa obra de salvar pessoas, de ajudar pessoas, de abrir o coração às pessoas, de amar com teu irmão, de chorar com teu irmão, de sofrer com teu irmão. Hoje pela manhã eu recebi uma notícia que um amigo meu que mora em Aracaju, ele não é nem um amigo chegado meu, a gente ficou amigo de internet, porque a gente estudou junto muitos anos atrás, ficamos 40 anos sem se ver, quando a gente se encontrou depois de 40 anos, mas a gente se abraçava e chorava, e aquilo foi uma coisa linda, e aí a gente ficou se comunicando pela internet e tal, e quando foi hoje eu recebi a notícia que o pai dele morreu, e eu chorei na hora que eu recebi essa notícia, mas como é que eu estou chorando pelo homem que eu nem conheci? Eu nem conheci o pai dele, estava chorando hoje de manhã lá, porque o pai dele que faleceu. Mas eu estava chorando porque eu sabia o tamanho da dor que ele estava sentindo. E eu escrevi para ele, eu falei assim, olha, meu amigo, eu escrevi para ele assim, eu falei assim, olha, você seja grato a Deus que seu pai está morrendo aí com 85 anos, eu não sei, 80 e poucos anos. Eu falei, você louve a Deus, sinta essa dor, chore, mas louve a Deus, sabe por quê? Porque você teve um pai esse tempo todo, e o meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, e eu passei a vida inteira sem pai, eu nunca tive um pai para perder, eu não tive um pai para perder, nem com 50, nem com 60, nem com 80, eu não tive. Então você louve a Deus pela longevidade. Meus queridos, nós precisamos aprender a querer caminhar com Deus. Parar de caminhar sozinho a jornada da vida cristã. Nós precisamos aprender a buscar esse poder que vai reformar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida, que vai nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. E às vezes eu olho para a minha vida, e olho para a vida da igreja, e olho para a vida das pessoas, e eu fico perguntando, aonde é que está esse poder que Jesus falou que seria derramado? Aonde está esse poder que
que é prometido, que vai vir com o Espírito Santo, desde que eu nasci nessa igreja, que eu escuto falar que a gente vai receber a chuva serôdia, que a gente vai receber o poder do Espírito Santo. Mas como a gente não busca, não se prepara, não se transforma, não derrota o pecado, então essa promessa ela está sempre no futuro. Ela está sempre no futuro. Ela vem no futuro, porque o futuro ela é cômodo. O futuro resolve o problema do presente. Mas isso não vai ser assim, não. O dia de receber esse poder é hoje. O dia de receber esse poder é agora. E a razão por que a gente não recebe é pela dureza do nosso coração, é pelo egoísmo do nosso coração, é porque as 24 horas do dia que Deus dá, ela é usada só para os nossos próprios interesses. É usado para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer. E às vezes a gente nem segue a Deus porque o ama de verdade. Porque o amor, eu acho que é a coisa mais linda que existe. Eu tenho 3 filhas e eu morreria pelas minhas filhas. Pela minha mulher eu não sei não, mas pelas minhas filhas eu morreria. Eu já disse isso para minha mulher. Eu falei, olha, eu acho que eu morreria por você numa hora H, quando aparecesse, mas eu só ia decidir na hora. Mas pelas minhas meninas eu morreria com certeza. Eu daria a minha vida para minhas filhas ficarem vivas. E quando eu chego nesse ponto, o meu coração tem entra num crash. Como é que fala um crash? Ele se quebra, porque Deus deu o filho dele para morrer no meu lugar. E quando eu penso, o que é que vai ser eu morrer pela minha filha, e Deus deu o filho dele para morrer no meu lugar, então o nível de amor que eu tento alcançar no meu coração se torna muito mais alto do que dizer Jesus morreu por você, ou Jesus morreu por mim. Essa experiência ela é muito mais profunda. A história da cruz ela não é tão simples do jeito que vocês conhecem e eu conheço. Não é. A história da cruz, ela é uma história dramática. E é por isso que tem poder. Existe poder porque existe sangue derramado. Existe poder porque a pena do pecado foi paga por alguém, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Mas hoje nós temos a doutrina, nós temos o dom de profecia, nós temos a verdade, nós temos tantas coisas, mas a gente não tem o poder. E não há adventismo sem poder. Não há cristianismo sem poder. Sabem por quê? Porque Paulo diz que o evangelho é o quê? É o poder. É o poder de Deus. Paulo diz isso. O evangelho é o poder de Deus. Olhem só o que ele diz. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele o quê? Que crê. Não há evangelho e nem há salvação se não houver o poder. Agora olhe fundo no seu coração e perceba, será que você tem esse poder? Será que eu tenho esse poder? Eu olho para minhas deficiências. Eu me lembro de um tempo da minha vida que eu assistia 5 filmes por semana. Não tinha nenhuma vontade de ler a Bíblia nem fazer oração. Mas não tinha mesmo. Até que um dia eu falei assim, não posso continuar mais com essa sujeira aqui dentro do meu coração, da minha vida. Parei de assistir filme. Em 6 meses eu estava adorando estudar a Bíblia, ler a Bíblia e fazer oração. Então, se você gosta de filme e gosta de Hollywood, já estou te falando, para cada filme que você assistir, o diabo rouba um punhado de coisas do seu coração que você não vai ler a Bíblia, nem estudar a palavra de Deus, e nem vai orar e nem fazer nada. Porque essas coisas não combinam. A luz e as trevas não combinam. O Espírito de Deus, quando Ele entrar na sua vida e na minha vida, e a gente for batizado, a gente vai fechar o CPF para esse mundo. Amém? Bonito isso, né? Vamos fechar o CPF para esse mundo. Porque a vida só vai ter sentido se for com Cristo. É por isso que a gente precisa desse poder do Espírito Santo. E olha, a Bíblia está cheia de versos que falam desse poder. Por exemplo, eu vou citar mais 2 versos aqui. 2 Timóteo 1,7, Paulo diz a Timóteo que Deus nos deu um espírito de poder. Ele diz assim, porquanto Deus nos concedeu, porque Deus não nos concedeu um espírito de quê? Mas de poder, de amor e de quê?
É isso, aqui está o segredo da vida cristã. Quando a gente recebe esse poder de Deus, esse poder se manifesta no amor, e esse poder traz equilíbrio à vida. Traz equilíbrio na vida espiritual, traz equilíbrio na vida financeira, traz equilíbrio na vida do trabalho, equilibra a vida do cristão. O Espírito Santo, ele entra e derrama um poder na sua vida que equilibra tudo. Tudo que tiver errado vai ser equilibrado, porque Deus entrou lá e Deus está lá. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, 20, ele disse assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em quê? O reino de Deus não consiste, não tem pregação aqui que vai salvar você, não tem. Não tem pregador. A gente sempre costuma dizer, porque aqui na igreja já veio o pastor fulano, veio o pastor Beltrano. Eu falo, meus amigos, o que vai salvar você é a graça de Jesus Cristo. E você só vai conseguir ela em casa, gastando tempo com Deus, fechando a porta do teu quarto lá, e buscando a palavra, recebendo o poder. Essa coisa de igreja aqui pode fortalecer a fé, mas não vai salvar. A igreja não salva ninguém. A igreja não sabe. Por isso que eu disse para vocês que os membros da igreja têm um conceito errado do que é a igreja. A gente vem aqui na igreja para tentar receber sermão e música e tudo, mas é o contrário. A gente vem aqui para oferecer uma coisa para Deus. Então, quando eu entro aqui, eu estou na presença de Deus. Então, eu começo a falar com Deus. Eu venho à igreja para falar com Deus, né? E outra coisa, quando eu louvo a Deus, eu penso no que eu estou cantando, nas palavras do hino. Porque tem hino que eu não posso cantar. Tem hino que eu não posso cantar. Porque se eu cantar aquele hino, eu estou mentindo para Deus. Quando você canta, você está falando com Deus de forma cantada. Então você lê o que é a letra do hino lá, você pode cantar. Pode ser que tenha uma estrofe lá que é melhor você ficar calado naquela estrofe. Depois você continua. Porque senão você vai estar mentindo. Imagina, você vem na casa de Deus, vai cantar um louvor para Deus e está mentindo para Deus, cantando. Isso é uma blasfêmia, isso aí vai ter custo. Eu não canto mais nenhum hino se eu não sei o que eu estou cantando, porque eu estou cantando para Deus. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu avisto uma terra feliz e estou avistando é outra coisa. Eu não posso. Eu não posso chegar aqui dizendo, guarda, vê se muito falta, e eu não estou nem esperando aí o que é que falta, nem se vai chegar ou não vai chegar. Então, você cuidado quando você canta, esse que é o problema. A igreja virou um negócio assim, agora que é tudo formal, temos que fazer. Não. Quando você entra aqui, você está na presença do Altíssimo, você se ajoelha, você conversa com Deus, você abre seu coração, você quando louvar, ofereça esse louvor a Deus, né? Quando você chegar aqui, você adore o Senhor na beleza da santidade. Essa é a casa do Senhor. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Pense 10 vezes quando abrir a boca dentro da casa de Deus. A nossa espiritualidade, ela já está tão baixa que a gente nem mais leva isso em consideração. É por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa volver os nossos olhos para a Bíblia. Por exemplo, os discípulos receberam o poder no dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes foi um dia especial. O Pentecostes foi o maior acontecimento da história da igreja depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Pentecostes foi o maior acontecimento da igreja depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado profusamente no coração dos apóstolos. No dia do Pentecostes, esses 120 estavam reunidos e unidos, perseverando na busca pelo poder do Espírito Santo. E ali então, eles receberam a bênção, eles receberam o poder. E é essa experiência que nós, como igreja, nós precisamos receber. Olha só como a Bíblia descreve isso em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. A Bíblia diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E a coisa aqui fica complicada demais,
Porque falta palavras para descrever. Porque ele fala assim, línguas como de fogo. Como é isso? Quem é que pode entender línguas como de fogo? Né? E aí aqui ainda diz assim, de que de repente vem um som como de um vento. Como é que um som pode ser um vento? Me fala. Seja lá quem escreveu isso aqui, estava descrevendo o que ele viu, e ele não tinha palavras humanas para descrever a grandeza do fenômeno. Ele não tinha palavras. Ele não tinha palavras para descrever a grandeza do poder que se manifestou naquela congregação, quando aqueles 120 estavam reunidos. Mas eles sabiam que aquele poder e aquele milagre que estava acontecendo naquele dia, era o poder do Espírito Santo que estava sendo derramado sobre os apóstolos. E a razão por que foi se manifestado em línguas, era porque no auditório, naquele exato momento, era um momento onde várias pessoas tinham vindo da diáspora, de outros lugares para Jerusalém, e eles falavam línguas diferentes. E eles não iam entender o sermão que Pedro ia pregar, então do Espírito Santo deu o dom de língua aos discípulos, para que eles pudessem traduzir a mensagem que ia ser pregada para aquelas pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Essas eram as línguas que o Espírito Santo estava concedendo aos apóstolos para eles falarem. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, o que aconteceu no dia de Pentecostes? O que realmente aconteceu? Se a gente analisar o texto que a gente estava olhando, a primeira coisa que aconteceu foi que houve uma experiência espiritual da habitação do Espírito Santo no coração dos apóstolos. Os discípulos já tinham aceitado a Jesus como Salvador ou não? Tinham ou não? Eles tinham aceitado, eles estavam salvos. Em um certo sentido, eles já tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com todas as pessoas. Todo mundo tem o Espírito Santo. Mas eles não tinham o batismo do Espírito Santo. A gente tem que fazer uma diferença entre o que é o batismo do Espírito Santo e o que é um Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas todo ser humano tem o Espírito Santo. Porque esse lado bom do coração que a gente tem, né? Eu falei para vocês, quando a gente passa, vê uma pessoa pedindo esmola, a gente se compadece e dá uma esmola para ela, né? Então esse é o Espírito Santo que impulsiona a gente, né? Inclusive o Espírito de Profecia diz que um dia o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, você vai ter vontade de dar um murro na cara da tua mulher, você vai dar, porque o Espírito Santo não está lá para deter você, não. Você vai querer bater numa pessoa, você vai querer brigar, a carne, ela vai ficar descontrolada. Todo mundo tem um Espírito Santo para controlar a natureza carnal. A natureza carnal, ela é controlada pelo Espírito Santo. Porque senão, Satanás, ele tomava conta de tudo mesmo. E alguns, às vezes, vão quebrando a barreira do Espírito Santo e chega num ponto que eles se afastam do Espírito Santo, que aí não tem mais volta. Então, nós temos que entender de que todos temos o Espírito Santo, mas o nosso problema é receber o poder, e o poder só se manifesta, Jesus disse, recebereis o poder quando for batizado pelo Espírito Santo. E aí eu me lembro de Nicodemos, que eu já falei para vocês, né? Jesus olhou para Nicodemos e disse assim, quem não nascer da água, e quem não nascer do quê? Não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo é assim, olha, você ser adventista, não comer carne de porco, não beber álcool, né? Cumprir os mandamentos, fazer tudo que você faz, tudo isso que faz, batizado na igreja, um cumpridor de todas as coisas, tudo isso, não tem problema, você pode fazer tudo isso. Mas, se você não nascer do Espírito Santo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai transformar o seu coração. É o Espírito Santo que vai te dar um coração novo, uma natureza nova, uma vida nova, uma experiência nova com Deus. E Jesus disse a samaritana, ele disse, Deus é Espírito, e convém que aqueles que venham adorá-lo em Espírito e em verdade. Você nunca vai achar Deus na sua natureza carnal. Até ela vai tentar dizer para você que você está tendo um reavivamento na sua vida. Mas cuidado com o falso evangelho. Se vou ler Gálatas capítulo 1, lá Paulo fala de um falso evangelho, que é igual ao verdadeiro, só tem uma diferença. O verdadeiro evangelho, ele promove e glorifica a justiça de Deus. E o falso evangelho, ele glorifica a justiça do homem. Então você começa a exaltar quem você é, o que você fez, não é?
Outro dia eu estava meditando o que é que eu fiz para Deus esses anos todos, né? Eu falei, mas eu já trabalhei 38 anos para Deus, eu não consegui ver nada que eu fiz direito. Comecei a analisar a minha vida, um monte de coisa errada. Todo canto que eu fui pastor, tinha um monte de coisa errada. Não é? E eu falei assim, mas se eu ainda estou pastor, é porque a graça de Deus é muito grande. É porque a misericórdia de Deus é grande. E se você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem, e tendo o privilégio de estar sentado aqui, você está aqui hoje à noite, sabe por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus é muito grande. E ela se renova a cada manhã. A cada manhã Deus está dando a você uma oportunidade. Agora você imagine o que vai ser a vida quando a gente receber esse batismo do Espírito Santo. Quando a gente for cheio do Espírito Santo. Deus concedeu isso à igreja apostólica. Ele está disposto a dar isso à igreja remanescente. Os remanescentes vão receber o batismo do Espírito Santo. Se eu não receber o batismo do Espírito Santo, então eu não vou ser remanescente. Agora o diabo vem e chega para você e fala assim, ó, você é um perdido mesmo. Você está aí dentro da igreja há 20 anos, você não recebe. O diabo ele é perito em botar você para baixo. Às vezes o diabo bota você demais para baixo e bota você demais para cima. Mas Paulo disse que o poder do Espírito Santo, quando vem, ele dá equilíbrio à vida. Disse ou não disse? Foi o que ele falou para Timóteo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você nem pensa demais de você e nem pensa lá embaixo também. Porque Deus está te equilibrando. Você vai andar segurado pela mão de Deus, liderado pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma opção para o cidadão do reino. Se você não receber esse batismo, você não vai entrar no reino dos céus. Jesus falou isso para Nicodemos. E há um texto na Bíblia que diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. O que Deus está falando? Diz, não embriagueis com vinho, em que há contenda. Quando a gente começa a pensar na gente, quando a gente quer fazer as coisas para a gente, então a contenda vai aparecer. Porque sempre tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Eu, desde um tempo para cá, quando eu era pastor distrital, quando eu sabia de um irmão que estava falando mal de mim, eu ia atrás dele, bater lá na porta dele. E ele dizia assim, não, eu não estou falando do pastor, não. Eu falei, não, você está falando porque o irmão fulano me falou, eu vou trazer ele aqui para a gente se reconciliar, acabar com isso. Eu falei, irmão, eu não vim aqui para a gente fazer contenda, eu vim aqui para a gente se reconciliar. Por que você não está gostando de mim? O que está acontecendo que eu não gosto? Então você cria um espaço para o irmão ficar confortável e falar o que ele não gosta de você mesmo e pronto. Por exemplo, eu sou o diretor da região lá, e agora chegou o meu diretor de missão. E um dia ele reuniu as missionárias lá, e no outro dia ele veio falar comigo. Ele falou, ontem eu tive uma reunião com as missionárias, e elas falaram bem e tal, e elas estão com algumas necessidades, elas precisam ser atendidas, e nós estamos em falta com elas, né? Ele falou, é muito educado, muito cristão. E eu falei, é verdade, elas têm razão de falar mal de mim mesmo. Se elas falaram mal da minha administração, elas estão certas, porque eu nunca reuni com elas. Eu nunca tive tempo de reunir com elas. É uma falha minha, eu preciso pedir desculpa. Está tudo errado mesmo. Tem que consertar. Fala, qual o problema de assumir o erro? Qual o problema de reconhecer que está tudo errado mesmo? Qual o problema? Qual o problema de assumir? Por que Satanás sempre está ganhando essa batalha do nosso coração? Porque você não é humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. Eu me lembro de uma decisão que eu tomei com a igreja, em assembleia reunida, que os irmãos tudo votaram comigo. No fim, era uma decisão errada. E tinha um pingado da igreja contra a decisão, né? E depois que a decisão foi tomada, o negócio andou e era errado mesmo. E eu, 3 sábados depois, reuni a assembleia da igreja de novo, perante a igreja, eu falei, ó, eu cometi aqui um grande erro e levei todos vocês a errar comigo. Aqueles irmãos que estão ali estão tudo certo, a gente tem que voltar e tomar a decisão certa. A igreja não acreditou que eu estava fazendo aquilo, mas por que não? Qual o problema? Porque eu sou o pastor, porque eu tenho o meu nome, mas eu também não sou exemplo para ninguém não, porque tem hora aí que eu fico bem turrão, né? E no fim também não resolvo nada. Mas o Espírito de Deus tem que começar a trabalhar no coração da gente para ir nos transformando. O Espírito Santo, ele quer habitar em nosso coração. Uma outra coisa que aconteceu no Pentecostes é que o Espírito Santo, ele vem como um vento impetuoso. O vento é um símbolo do Espírito Santo.
E Jesus disse que quem é nascido do Espírito é como o vento. Ao usar essa figura de linguagem do vento, Jesus está dizendo para nós que o Espírito Santo ele é livre. Ele opera em todos os lugares. Ele sopra onde Ele quer. Ele sopra na vida de todos os seres humanos, porque o Espírito Santo ele é soberano. Ele é a representação de Deus aqui na terra. Ele sopra na cadeia, ele sopra no campo de futebol, ele sopra numa boate, ele sopra num terreiro de macumba, ele sopra no hospital, ele sopra na rua, ele sopra na casa, ele sopra na igreja, ele sopra em todo lugar. O Espírito Santo ele é como um vento, ele vai penetrando em todos os lugares. As pessoas vão rejeitando, fechando a porta, aceitando, abrindo ou não aceitando. Mas o Espírito Santo não tem limites. Não tem limites. O Espírito Santo pode trabalhar em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele vem como um vento irresistível, impetuoso, e toma conta da nossa vida. Vocês já viram aqueles furacão, quando vem o vento assim, tirando os telhados da casa, acabando? Não existe ser humano que possa controlar o vento, quando ele vem brabo, quando ele vem para destruir mesmo. Não é? O Espírito Santo é um vento que quer soprar na sua vida. Amém, igreja? Que coisa linda. Às vezes você fecha a porta do coração, porque você não quer ser soprado pelo Espírito Santo. E você perde a bênção. Porque às vezes o Espírito de Deus está falando para você, olha, a gente vai ter uma Santa Ceia sábado, você já está há tantos anos com raiva daquela pessoa. Vai lá e se humilha. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já me humilhei das pessoas, que a pessoa falou, não te perdoo. Falou, não te perdoo. Você veio pedir perdão, mas eu não te perdoo. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Do meu lado está tudo ok, do seu continua a pendência aí, não tem problema. Isso aí, você um dia resolve com Deus. Mas eu não tenho nada contra você, nem falo mal de você, e não tenho nada, gosto muito de você, e pronto, está acabado. E pronto. É isso aí. Mas às vezes, o ego, ele é grande. O ego é o maior inimigo do derramamento do Espírito Santo no nosso coração. E meus queridos, quantas e quantas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo sopre dentro do nosso coração. Outra coisa que aconteceu no Pentecoste, a experiência do Espírito Santo no Pentecoste, embora eles estavam reunidas, ela não foi coletiva, ela foi pessoal. Porque lá diz que a manifestação do Espírito Santo no coração de cada um fez eles falarem línguas diferentes. Então não foi um fenômeno coletivo, foi um fenômeno individual. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é para as pessoas, é para os indivíduos. É uma coisa que tem a ver com você. As línguas de fogo passaram individualmente por cada um deles. E eu me lembro de um personagem bíblico que eu admiro muito, chamado João Batista. Os discípulos de João Batista se aproximaram dele e perguntaram se ele era o Cristo. Por acaso tu és o Cristo? E João disse, eu batizo com água, mas vem depois de mim aquele que vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. Outra coisa que aconteceu no Pentecostes, se revelou como fogo. O fogo, interessante a palavra fogo. Note que quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, a figura de linguagem usada são coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, a gente não tem controle do vento. E você também não tem controle do fogo. Veja, Moisés na sarça, o fogo. Elias no Monte Carmelo, o fogo consumiu o holocausto. O fogo baixou no templo quando Salomão consagrou o templo. Deus apareceu em forma de fogo ao povo. Deus é fogo, a palavra de Deus é fogo quando ela alcança o nosso coração. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo, ele desceu lá em forma de fogo. Interessante é que o fogo, ele ilumina, ele aquece e ele se alastra rapidamente. É assim o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, ilumina a sua vida, ele aquece o seu coração e ele se alastra para alcançar as outras pessoas ao seu redor. E a sua vida se torna uma vida de bênçãos. Se torna uma vida de bênçãos. É interessante que a figura de linguagem usada no Pentecostes para o Espírito Santo é poderosa. Infelizmente, muitos irmãos dentro da igreja já tiveram esse fogo quando entraram na igreja, mas aos poucos o fogo foi se apagando, e hoje essas pessoas, elas viraram cinzas. Elas viraram cinzas.
Elas são simplesmente, o coração delas são poços de cinzas aqui na igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vivi muitos anos dentro dessa igreja, sentado nos bancos dessa igreja, sem ter a alegria da salvação em Cristo Jesus. E vocês sabem o que é que tira a alegria da salvação do coração do cristão? É o pecado oculto. É o pecado que você tem guardado na sua alma, que ninguém sabe. Mas você sabe que é pecado. Você sabe que aquilo está guardado ali dentro. Esse pecado é o pecado que rouba a alegria da salvação do coração. Porque você não é autêntico com Deus. Eu posso enganar as pessoas e chegar aqui com o paletó, a gravata, todo bonitinho, mas eu não posso enganar Deus, porque Deus lê o meu coração. Então Deus sabe as minhas intenções. Deus sabe se eu fiz uma coisa. No começo do meu ministério eu queria ser muito famoso. Mas um dia Deus me deu uma experiência que eu nunca mais quis ser famoso, e eu nunca fui para as redes sociais, acabou-se, né? Nunca botei vídeo meu em YouTube, coisa nenhuma. O povo é que bota tudo isso aí, né? Sabe por quê? Porque uma vez eu fui pregar na Angola. E quando eu cheguei na Angola, eles me deram uma recepção como eu nunca vi na minha vida. Eu cheguei no aeroporto, tinha uma guarda de honra dos desbravadores para me receber. Eles pararam a saída do aeroporto. Eu estava pegando minha bagagem, mas eu nem cheguei a pegar minha bagagem, porque quando eu vi, eu falei para minha esposa, deve ter algum ministro, alguma autoridade que está chegando aqui, porque bloquearam a saída ali agora. E aí eu olhei para trás para quem veio, mas não tem ninguém atrás. Aí um pastor aproximou e falou, senhor pastor Bezerra? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, então isso aqui é para o senhor. Eu falei, o quê? Isso é para mim? Botaram um tapete vermelho lá para mim. Eu saí do aeroporto parecendo uma personalidade de Estado. Cheguei na frente, tinha um carro para mim, o carro ia com as luzes piscando, tinha um batedor na frente. Era 2h da tarde, eu nem peguei minha bagagem, alguém catou tudo, botou tudo, falando, está tudo no carro, não se preocupe. E eu falei assim, nossa, no início assim eu gostei um pouquinho, mas depois eu fiquei meio esquisito. E foi um tratamento impressionante. Cheguei num restaurante português que tinha lá, a fila de carro e gente esperando e tal, e eu, deixa eu ficar aqui. Entrou lá dentro, o campo voltou, passei na frente da fila de todo mundo, entrei dentro do restaurante, tinha uma mesa especial numa sala reservada para mim sentar, e os portugueses olhavam assim e perguntavam, quem é esse aí? Quem é essa autoridade? Foi, coitado desse povo, soubesse quem eu sou, hein? Misericórdia. Almocei lá na frente de todo mundo, não achei justo. Falei, meu pai, eu passei na frente daquele povo todinho, isso não está certo. Depois me levaram lá para o hotel e tudo, e eu sei que eu passei uma semana lá que parecia que eu era o presidente da República, mas eu não gostei daquilo. Minha esposa falou, olha, se você vai ser isso aí, você vai arrumar outra esposa, porque eu não estou gostando disso, não. Eu sou dos simples e dos pobres, né? E depois eu pude entender um pouco o que significa esse negócio de fama. Não é? O inimigo, ele sabe promover as pessoas, ele sabe promover o nosso ego, ele sabe fazer as pessoas crescerem, né? Aquela semana, na verdade, foi uma bênção para mim. Nós fizemos uma conferência para 10.000 pessoas. Naquela semana, Deus fez uns milagres que eu voltei da Angola apaixonado por aquele país, pelo povo angolano. Que coisa linda, né? Ver o Espírito de Deus se movendo de um lugar para o outro. Mas as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus, elas são espirituais, irmãos. Elas não promovem o nosso ego, não é? Deus, quando Ele falou que isso veio em forma de fogo, é porque o fogo é o fogo espiritual que precisa reavivar a nossa vida. Eu não estou aqui falando de fogo estranho que entra na casa do Senhor. Eu estou falando do fogo do Espírito Santo de Deus, que reaviva, que fortalece, que faz crescer, que ilumina a vida das pessoas. Interessante que o fogo, ele aquece, ele inflama, ele purifica, ele se alastra, mas ele sempre glorifica o nome de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai glorificar o nome de Deus. E agora eu fico pensando assim, como é que nós vamos receber esse poder? O recebimento do poder. Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado. E aquilo desceu em forma de pomba. Jesus foi batizado por João Batista. Ele não precisava ser batizado. Jesus precisava ser batizado. O batismo é para remissão de pecado. Jesus tinha pecado? Por que Jesus precisava ser batizado? Eu sempre espero essa resposta. Jesus não ia ser batizado para ser um exemplo. Jesus foi batizado porque o batismo dele simbolizava o que ia acontecer no fim do ministério dele.
o fato dele mergulhar na água e sair da água, Jesus estava dizendo, no momento exato do início do ministério dele, que todo cidadão que quer ir para o reino dos céus, ele tem que morrer para si, tem que nascer para Cristo, assim como Cristo desceu à sepultura e saiu glorificado da sepultura. Existe uma conexão entre o batismo de Jesus e o Calvário e a sepultura. E Jesus, por isso Jesus foi batizado. Jesus foi batizado porque o batismo foi a entrada do seu ministério e a sepultura, a ressurreição, foi a saída do seu ministério. Quando ele saiu da água, o Pai não se conteve, o céu não se conteve, os anjos não se conteve. Alguma coisa precisava acontecer especial na vida de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, no dia que você for batizado com o Espírito Santo, uma coisa especial vai acontecer na sua vida. No dia que você receber esse batismo do Espírito Santo, Deus vai se manifestar na sua vida, como Ele se manifestou na vida do Filho dele. A expressão era, este é meu Filho amado, em quem o quê? No dia que a gente for batizado pelo Espírito Santo, você vai sentir no teu coração esse amor de Deus, esse Dilson é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Que coisa linda. E eu olho para os meus atos e para a minha vida e eu falei, Senhor, que vergonha. Que vergonha. Eu não posso ser teu filho amado em quem tu se compraz. Quando eu olho para essa vida que eu levo. Eu preciso de um coração novo, eu preciso de uma fé nova, eu preciso de um caminho novo, eu preciso de uma experiência nova, eu preciso de alguma coisa mais. Eu não posso mais ficar sendo só esse simples pastor e pregador que eu tenho sido. A minha jornada com Deus é para buscar essa bênção. Essa é a minha jornada com Deus. Essa é a minha religião. Essa é a minha religião. Crucificar o meu ego. E às vezes eu fico meio desanimado, mas eu me lembro de Paulo, que em algum momento da jornada dele, ele falou assim, miserável homem que eu sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, quem vai me livrar o meu corpo dessa morte? Era como se ele tivesse perdido. E eu estou aí, eu estou exatamente aí. Eu estou nessa guerra. Mas eu louvo a Deus, porque quando eu olho para a vida de Paulo, um dia ele disse assim, já não sou eu mais quem vivo. Amém, igreja? Mas Cristo vive em mim. E meus queridos, é interessante nós entendermos que o batismo do Espírito Santo requer uma coisa antes do batismo acontecer. Requer a crucifixão do eu na cruz do Calvário. O processo da salvação, existe duas crucifixões. Existe a crucifixão do Filho de Deus, que pagou a pena do pecado pelos nossos pecados. Mas o processo da salvação não pode ser completo até que você esteja disposto a subir a montanha do Calvário e ser crucificado com Cristo, crucificando o seu ego como ele foi crucificado. Quando você descer do Calvário, você vai descer justificado. Você vai descer com o seu coração cheio de amor. E esse amor vai ser tão grande que você vai amar até o teu inimigo. Você vai amar até o teu inimigo. É desse tipo de amor que Jesus estava falando. O Calvário e o sacrifício do Cristo têm um significado importante nesse processo do batismo. E é interessante, eu gosto de algumas declarações de Jesus. Eu vou botar um aqui para vocês na tela. Olha que declaração linda essa de Jesus. Ele chegou em Nazaré, retornando a Galiléia, e ele disse assim, o Espírito do Senhor está o quê? Oh glória, oh glória. Eu oro a Deus para que chegue o dia que eu possa subir no púlpito de qualquer igreja e eu possa dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu espero que chegue o dia que cada um de vocês possa entrar na casa de um amigo seu, possa chegar no seu trabalho e as pessoas olhem para a sua vida e percebam que o Espírito do Senhor está sobre você. E Jesus disse assim, aí vem a missão da pessoa cheia do Espírito Santo. Qual é a missão da pessoa cheia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo me ungiu para anunciar as boas novas a quem? Aos pobres. Eu não sei onde é que estão os pobres de Uberlândia, mas a igreja adventista devia estar lá onde eles estão. Eu não sei onde estão os pobres de Uberlândia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse começar a igreja adventista do zero, em cada lugar que eu construísse uma igreja adventista, eu construía um dormitório do lado. Eu construí um dormitório do lado.
E eu comprava uma van e toda noite ia catando os povos da rua, tudinho, e trazia para dormir dentro do dormitório da igreja. Uma igreja que faz isso, faz a diferença na comunidade. Uma igreja que faz isso, a igreja está preocupada com os pobres. A gente faz igrejas bonitas e confortáveis para nós. Nós adventistas somos muito egoístas. É tudo para nós. Mas a gente não tem a capacidade de olhar para a miséria que está ao nosso redor. A gente não olha o que está acontecendo ao redor. Nossas igrejas deveriam ser centro de amor para aqueles que estão abandonados. A nossa missão é muito maior do que sentar aqui sábado, domingo, quarta-feira e ouvir bonitos sermões. Nós precisamos desenvolver ministérios de assistência social aos pobres, porque Jesus tinha um cuidado especial com os pobres. Ele falou assim: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar essa salvação, essa vida eterna para os pobres, para os menos favorecidos. Eu me lembro de uma igreja americana que eu fui pastor, e eu um dia fiz um levantamento com os jovens de quantos mendigos de rua tinha. E eu queria fazer um sábado especial. Eu queria contratar 3 ônibus, passar em todo o centro da cidade, catar todos os mendigos e trazer eles para dentro da igreja. E eu ia fazer um culto para eles. Depois do culto a gente ia dar um banquete para eles comerem. Depois entrava dentro do ônibus e ia embora. Mas a gente tem uma igreja com 300 lugares para sentar 300 pessoas. E uma igreja muito luxuosa, muito bonita. E eu fiquei 5 horas de comissão de igreja discutindo esse assunto, para no final a maioria votar que a gente não podia ter o culto na igreja, porque se os homelesses, se os mendigos entrassem na igreja, eles iam sujar os bancos da igreja, que estava tudo fedendo, e eles não podiam aceitar aqueles mendigos da rua sentados nos bancos dentro da igreja. A gente lê tantas vezes a parábola do samaritano e a gente não entende. Nosso coração é duro. Nosso coração é egoísta. Jesus disse assim: o Espírito Santo me ungiu para eu pregar o evangelho para os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação para quem? Restaurar a vista de quem? E pôr liberdade em quem? Libertar os oprimidos da miséria, da desgraça. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse verso hoje é proclamar a volta de Jesus. Mas antes de você proclamar o ano aceitável do Senhor e a volta de Jesus, você precisa fazer um monte de coisa antes. Se vocês observarem todos os itens dessa declaração de Jesus, todos eles, quando o Espírito Santo entrar dentro de você, o Espírito Santo vai levar você para fora da sua zona de conforto. Porque se você for pregar para os pobres, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você for proclamar libertação aos que estão cativos, você vai sair da zona de conforto. Você vai sair da zona de conforto para entrar dentro dos presídios, para pregar para os presos, para pregar para os que estão cativos por aí. Cativo do pecado, cativo das drogas, e cativo de um monte de coisa. Você vai ter que sair da zona de conforto. E se você estiver cheio do Espírito Santo, e você for restaurar a vista aos cegos, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Aqui a gente pode falar de milagres. As pessoas batizadas pelo Espírito Santo, elas vão fazer milagres. Não para a glória dela, mas para a glória de quem? Para a glória de Deus. Bem, o tempo está contra mim, eu tenho que ir embora. Vamos avançar. A Bíblia diz que Jesus andou por todo lado, curando, salvando, manifestando o poder do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Mesmo Jesus sendo divino, ele abdicou da sua divindade e abraçou o poder do Espírito Santo para fazer os milagres que ele fez. Talvez para você receber o poder do Espírito Santo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas da tua vida que você gosta muito. Eu passei muitos anos da minha vida sentindo esse vazio dentro da igreja e eu não recebi esse poder. Mas quando eu fui para aquela região que eu estou vendo agora, Deus começou a botar as escamas dos meus olhos, começaram a cair.
E eu comecei a ver pecados na minha vida que são pecados espirituais. Vocês sabiam que existem pecados espirituais? Essa semana a gente vai falar um pouco sobre isso. São pecados espirituais. Tem muitos cristãos que na vida dele não vai para frente porque está cheio de pecados espirituais. Essa semana eu vou falar um pouco sobre os pecados espirituais. Eu comecei a ver pecados espirituais na minha vida que eu nunca achei que era pecado. E, obviamente, quando eu comecei a examinar e buscar e a caminhar, tinha pecados da minha vida que eu sempre achava que eram grandes pecados e que eram mesmo e que eu consegui vencê-los rapidamente com o poder de Deus. Mas aí apareceu os pecados que eu achava que não era pecado, que agora é pecado. Porque os meus olhos se abriram. Porque Deus começou a mostrar coisas que eu não via antes. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer você numa jornada onde o Espírito Santo vai dirigir você e vai levar você. Sabe, meus queridos, nós temos que ser honestos. Nós temos que ser autênticos com Deus. Nós temos, como adventistas, muita religiosidade sem vida cristã. Nós somos muito ortodoxos sem poder. Tem havido muita discussão no povo de Deus e pouco trabalho. Tem havido muito barulho e pouco resultado. Devemos ser cristãos, não religiosos. Nós temos que viver a vida com um tal poder que estaríamos, inclusive, dispostos a morrer por Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, ela vai ser reavivada pelas farpas da perseguição. E eu quero que essa noite você olhe para dentro do seu coração e veja que tipo de cristão você é. Se a perseguição vier. E a perseguição vem assim, né? É hora de sair das grandes cidades, de fugir. Aí o marido diz assim, olha, é o sinal agora, vamos sair. O decreto dominical está no Congresso americano, esse é o sinal. Não tem nenhum problema quem quer ir embora morar no campo, acho que até deve. Mas existe um sinal. Se quer sair na hora certa, esse é o sinal. Quem tem condição de morar no campo, a palavra de Deus diz que deve fazer o melhor para morar no campo. Mas tem uma hora que tem um sinal. O sinal é quando estiver correndo no Congresso americano uma lei dominical. Quando isso acontecer, é sinal de sair das grandes cidades. Aí o marido vai dizer assim, está na hora, a esposa vai dizer, mas que é isso? A gente passou a vida inteira pagando essa casa, e eu vou largar minha casa agora e vou me embora para onde que você quer ir. Não vou vender minha casa aqui e embolar para o meio do mato. Não vou fazer isso. E o nosso filho, falta 2 anos para terminar a universidade, eu vou largar o meu filho da universidade e vou embora. Então o marido vai dizer assim, minha mulher não quer ir, então eu também não vou. No dia do juízo ele vai chegar lá para Deus com esse papo furado. E a minha mulher falou, não, pode ficar tranquilo, eu já sabia que você amava mais a sua mulher do que a mim. Eu já sabia disso. Eu já sabia que você amava mais os seus filhos do que a mim, não tem problema. Você fez a sua escolha. Meus queridos, nós temos que tomar uma decisão a quem nós queremos amar. Existem algumas figuras na história, como esse homem que está na tela aí, chamado George Whitefield. Ele foi ordenado ao ministério com 20 anos de idade. O primeiro sermão que ele pregou, no primeiro sermão, com 20 anos, ele jejuou 2 dias para poder pregar, porque ele não se achava digno de pregar. Quando ele pregou o sermão dele, as pessoas estavam chorando no auditório de uma maneira tão incontrolável pelos pecados dela, que a comissão da igreja, da religião, não me lembro agora, se reuniu e falou que ele estava pregando heresias, de que ele nunca mais ia pregar. Então um pastor experiente intercedeu por ele, disse, tenha paciência. Será que não é o Espírito de Deus que está falando com a pregação dele, tocando o coração das pessoas? Para as pessoas estarem chorando dessa maneira. E olha só, George Whitefield pregou 35 anos, de 3 a 5 vezes por dia, para auditórios de 80 mil pessoas, sem o quê? Vocês conhecem alguém que pregou para um auditório de 80 mil pessoas sem microfone e as 80 ouviram a pregação? Esse era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele conseguia falar para 80 mil pessoas sem microfone. Através da história, homens que receberam o Espírito Santo de Deus foram usados por Deus como instrumento. John Wesley, anos e anos de trabalho. Ele reconheceu que ele era apenas um crente nominal. É interessante que esse homem, ele viveu dentro da igreja muitos anos. Mas ele viveu dentro da igreja como um crente nominal.
ele não se sentia convertido. Era um ministro, mas não se sentia convertido. E ele diz que ele se converteu a Cristo no dia 24 de maio de 1738, num culto dos morávios, na Aldgate Street, em Londres. Muitos anos depois que ele já estava dentro do ministério. Ele finalmente se converteu, ele se transformou a vida dele. John Wesley foi o fundador do metodismo, pregou durante 52 anos, cheio do Espírito Santo. Juntamente com George Whitefield, eles abalaram a Inglaterra pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E você vai dizer para mim assim, não, esse não vai para o céu, porque ele não era adventista. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não vamos ver o reino de Deus. Quando nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo, não haverá reuniões sem conversões. Não haverá reuniões sem milagres, curas. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar presente no coração dos filhos de Deus. Deus não está retendo o poder, mas nós não estamos buscando o poder, porque buscar o poder requer uma reforma, requer uma mudança, requer uma renúncia, requer uma crucifixão do eu. E a pergunta que eu faço para mim essa noite é: o que eu preciso tirar da minha vida para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus? O que eu preciso fazer para limpar a minha alma? O que eu preciso fazer para me destituir desse desejo de grandeza, de glória, de reconhecimento e de coisas que eu quero para a minha vida? O profeta disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Parece que Deus, Ele está desesperado tentando salvar você. Assim, meu filho, por que você está trocando a eternidade por prazeres efêmeros, prazeres terrenais, por coisas passageiras? E eu quero terminar a mensagem dessa noite contando para vocês uma história que mexeu muito comigo. Essa história é uma história que me abalou tremendamente. E eu tenho certeza que vocês conhecem essa história. Não, a história que eu vou contar vocês não conhecem. Vocês conhecem a história do Titanic. Mas eu não vou contar a história do Titanic aqui. Não, é outra história. Mas vocês conhecem a história desse navio. RMS Titanic. Royal Mail Ship Titanic. No dia 10 de abril de 1912... o navio Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, para a sua viagem inaugural, e que se tornaria a sua última viagem, primeira e única. 4 dias após iniciar a viagem, quando cruzava as águas do Atlântico Norte, o navio se chocou com um grande iceberg e naufragou, entrando para a história como a maior catástrofe marítima de todos os tempos, ceifando a vida de 1.517 pessoas. Esse navio, quando ele foi construído, ele era chamado de o insubmergível. E vocês sabem por que ele era insubmergível? Porque no casco dele, ele foi construído por compartimentos. Então, quando o iceberg quebrou a proa, eles fecharam o primeiro compartimento. Se a água passasse para o segundo, havia uma porta que fechava o segundo, vedada, que não passava água. E ele era dividido em compartimentos até o último compartimento. Era impossível o navio afundar, porque onde quer que o casco se abrisse, tudo que eles precisavam fazer era fechar a comporta. E quando ele fechava a comporta, o navio não afundaria, porque só aquele compartimento ficaria cheio d'água. E é por isso que o afundamento do Titanic até o dia de hoje ainda é um mistério. Aquele navio não era para afundar, mas ele afundou, porque ele desafiou alguém muito maior,
que tem o controle dos mares e que tem o controle da vida de cada um dos seres humanos. Mas a história que eu quero contar é de um passageiro que estava dentro desse navio. Entre os milhares de pessoas que estavam nesse navio, havia um pastor. O nome desse pastor era John Harper. John Harper era um pastor escocês que havia recebido um convite do Instituto Moody de Chicago para ir aos Estados Unidos e passar 3 meses fazendo campanhas evangelísticas na Grande Chicago. Fazia pouco tempo que a sua esposa havia falecido. E ele tinha uma filhinha chamada Annie Jessie, de 6 anos de idade. E ele estava levando a sua filha consigo para essa viagem, porque ele não tinha com quem deixar. E ele tinha uma prima chamada Jessie Wills, que viajava com ele, já uma jovem mais adulta, que ela cuidava da Annie. Jessie cuidava da Annie e viajava os 3 no Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, Harper foi despertado com o estrondo do iceberg batendo na proa do Titanic. Ele acordou a sua filha, envolveu a sua filha num cobertor. Em pouco tempo ele descobriu que o navio ia afundar. Pouco tempo. Quando Harper percebeu que o navio ia afundar, ele pegou um cobertor, envolveu a sua filha, colocou um colete de salva-vida em Annie e Jessie, e ele procurou o homem da tripulação, e no barco número 11 ou 12, eu não me lembro agora, que desceu para o mar, ele conseguiu colocar a sua filhinha de 6 anos e colocou a sua prima Jessie. Ele deu um abraço forte na sua filhinha de 6 anos, com os olhos marejados de lágrimas. Ele sabia que aquele era o último momento. Ele tinha a opção de ir para o barco salva-vida com a filha, porque ele tinha uma criança, e todos que tinham criança podiam ir no barco salva-vida, mas ele escolheu não ir, ele escolheu ficar, porque ele olhou ao seu redor, e quando ele viu o desespero das pessoas, ele disse assim: existe uma missão, por um curto período de tempo, que eu preciso fazer aqui nesse barco, antes que eles venham submergir. Eu preciso salvar essas pessoas. E ele, com lágrimas nos olhos, viu o barco descer com Annie e Jessie dentro do barco. E agora ele olhou para o lado, para o outro, e começou a mais incrível missão que um pastor evangelista pode ter, pregando e apelando para o evangelho nos momentos finais da vida daquelas pessoas. E a sua pregação era de Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás o quê? Não havia tempo para mais nada. A morte estava chegando. E o seu apelo era esse às pessoas. Quando o barco se partiu no meio, 1.517 pessoas não tinham lugar nos barcos de salva-vida, e elas foram arremessadas para o mar. John Harper tinha um colete de salva-vidas, e diz testemunhas que sobreviveram ao naufrágio, que viram ele nadando de um para outro, que estavam nadando, tentando sobreviver, agarrados nos destroços. E ele dizia assim: você já aceitou Jesus como teu Salvador? Crê no Senhor Jesus e seja salvo agora em nome de Jesus. Ele nadava desesperado de um lugar para o outro, tentando salvar as pessoas. E num dado momento, ele encontrou um rapaz que estava lutando num pedaço dos escombros do barco, lutando para se agarrar e sobreviver. E ele chegou para o rapaz e falou assim: você já aceitou Jesus como seu Salvador? E o rapaz disse: sai daqui, pregador, isso não é hora de falar disso. Eu não aceito esse Jesus, senão a gente não estava nessa condição. E ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E ele então percebeu que ele estava tendo dificuldade de continuar agarrado. Ele estava vendo a hora de soltar os escombros e naufragar e submergir. E ele tirou o colete de salva-vida dele e disse: tome. E o rapaz falou: mas... Ele falou: tome o colete para você sobreviver.
E agora, sem o colete, ele começou a nadar a outras pessoas. E o rapaz estava vendo ele indo apelar as pessoas, pregando, crê no Senhor Jesus será salvo. Esse era o desespero de John Harper. Na última hora derradeira daquelas pessoas, aqueles 1.517 que estavam no mar pereceram. Esse é o número exato dos que morreram. E ele estava apelando àqueles que iam morrer, e ele sabia que ele também ia morrer. Finalmente ele voltou para o rapaz e ele falou: você crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E o rapaz mais uma vez disse: sai daqui, pregador. E quando ele estava se afastando, o corpo dele começou a entrar num estágio de hipotermia. E ele não conseguiu mais nadar. E ele sucumbiu nas águas do Atlântico Norte, desaparecendo. E eu, quando li essa história, eu fiquei pensando, se eu fosse o pregador que estivesse naquele navio, será que eu estaria preocupado com a salvação daquelas pessoas que iam perecer? Que tipo de homem era esse que despachou a sua filha e a sua prima e estava preocupado com a salvação daquelas pessoas que iam cair nas águas geladas do Atlântico Norte para que elas tivessem salvação? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo poderia fazer isso. E a história registrou. 4 anos depois do acidente do Titanic, em uma reunião de sobreviventes em Ontário, no Canadá, aquele homem que ele deu o colete de salva-vida, deu o seu testemunho em lágrimas, contando como John Harper o conduziu ao Senhor. Quando ele viu o pregador sucumbindo e morrendo nas águas do Atlântico Norte, ele tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. E nessa reunião ele dizia, as lágrimas caíam, ele chorava, ele falou: eu hoje estou vivo porque John Harper morreu no meu lugar. E ele não viveu para saber que eu fui o último converso que ele conseguiu levar aos pés de Cristo, antes que ele perdesse a sua vida. Essa foto que você está vendo aí no telão é exatamente a foto de John Harper. Não é uma caricatura, não. Esse homem pereceu nas águas do Atlântico Norte, tentando salvar pecadores que estavam caminhando para a morte. Não preciso dizer que essa história dramática nunca apareceu em nenhum filme, né? Vivemos em uma cultura que parece estar mais interessada em histórias fictícias de romance, em sexo ilícito e joias de valor inestimável, do que no romance real entre Deus e seu povo. Somente um homem cheio do Espírito poderia ter uma atitude dessa. E eu fico perguntando, qual seria a sua atitude se estivesse no lugar dele? Meus queridos, nós estamos nos aproximando de um grande final. A história desse mundo vai acabar. A sua história vai terminar. Mas não vai haver final feliz se você continuar amando as coisas terrenais. Não vai haver final feliz se você não começar a pensar agora nas coisas lá do alto. Se você abandonar as coisas da tua vida que está separando do batismo do Espírito Santo. E eu vou dizer para você, essa semana você vai ter a oportunidade de iniciar uma jornada que vai levar anos para terminar. Essa semana você vai ter a oportunidade, pela graça de Deus, de entrar na batalha, na guerra do grande conflito contra o mal. Mas não havia vitória se não houver crucifixão. A cruz é o ponto nevrálgico da vitória. Porque Cristo já pagou a pena, mas agora chegou a nossa hora de pagar a nossa conta. Nós precisamos crucificar o nosso ego. Nós precisamos fazer para os outros aquilo que a gente quer que os outros façam para nós.
Nós precisamos viver a vida para mais servir aos outros. Quando o Espírito do Senhor cair sobre nós, Ele vai nos ungir para buscar outros, para salvar outros, para ajudar outros, para levantar os quebrantados da estrada de Jericó dessa vida. Poderia ser o caso dessa noite que há alguma coisa na sua vida que está impedindo você de receber esse batismo. Poderia haver alguém aqui hoje à noite que tem um problema sério na sua vida, que está afastando você de Deus. E essa noite você queria colocar no altar de Deus esse problema. Eu não gosto muito de fazer apelo, não. Mas essa noite eu quero fazer um apelo especial. Porque você precisa ter coragem para assumir e coragem para se render. Eu não estou fazendo um apelo para a igreja toda, não. Isso aqui não é um show, não. Que todo mundo vem aqui na frente, depois vai embora do mesmo jeito. Não. Se você não está disposto a colocar o seu problema na mão de Deus, não se levante e não venha aqui à frente, porque eu vou fazer um chamado para você vir aqui na frente e eu quero fazer uma oração para aquelas pessoas que estão aqui essa noite, que tem um problema na sua vida que está afastando você de Deus. E eu quero orar por esse problema. E Deus sabe qual é esse problema. E Satanás já aterrissou aí no seu ouvido e disse assim: não levante e não vá, porque se você levantar e vá, você vai dizer para a igreja que você tem um problema. E se você ficar aí sentado, você perdeu a bênção. A escolha é sua. Porque a natureza carnal, ela faz isso. Ela protege o ego. Mas quando você estiver firme e decidido a deixar que o Espírito Santo dirija você, a língua do povo não interessa. O que as pessoas pensam de mim não me interessa. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. E é por isso que eu quero fazer uma oração especial essa noite. De alguma maneira o Espírito Santo me impressionou a eu fazer esse apelo. Que eu não gosto de fazer apelo, é um apelo difícil. Se houver alguém aqui essa noite que tem um problema na sua vida, que está afastando você de buscar o Senhor, eu queria que você viesse aqui na plataforma e se ajoelhasse. Esse é um convite especial para pessoas que estão com problemas sérios. Por favor, se acomodem aqui na plataforma, se ajoelhem e fiquem em reverência e oração. Se há alguma coisa na sua vida, uma coisa muito forte que está separando você de conectar com Deus, eu preciso que você passe aqui à frente e se ajoelhe, porque eu vou fazer uma oração por você. Eu quero pedir a Deus que de uma maneira muito poderosa Ele interceda na sua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele coloque a mão nesse problema que está afastando você dEle, para que o poder dEle e a glória dEle resplandeça na sua vida. Deus tem poder para libertar você. As cadeias do inimigo querem nos prender para nos afastar de Deus, mas essa semana Deus quer dar a vitória para você em nome de Jesus Cristo. Essa semana, essas barreiras que estão impedindo você de subir o Calvário e se render, precisam ser quebradas. E eu preciso que Deus te dê a força que você precisa, para que você volte para casa hoje com o seu coração cheio da glória dEle. Se enquanto eu estiver orando, alguém que está numa luta íntima ainda quiser vir, se aproxime. E eu vou agora fazer uma oração. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Porque pela morte do teu filho, pelo sangue derramado, pela sepultura vazia, existe um poder que pode ser derramado no coração de cada filho teu. Porque pela ressurreição do teu filho, um poder vindo do Espírito Santo de Deus pode alcançar o nosso coração
e pode derrubar essas barreiras, essas iniquidades que estão nos separando de Ti, Senhor. Quando olhamos para a história de John Harper, de como esse homem deu a vida dele para salvar pessoas na última hora derradeira da vida deles, nós sentimos que ainda temos uma longa jornada para Te amar sobre todas as coisas, para sentir paixão e amor pelos pecadores, para viver a nossa vida para servir e amar o próximo. Senhor, nós precisamos desse poder do alto, nós precisamos desse poder do Teu Santo Espírito. Nessa noite eu quero colocar diante do Teu trono de graça cada pessoa que está ajoelhada aqui nessa plataforma. Senhor, que Teu Espírito possa interceder poderosamente na vida dessas pessoas. Que a glória do Altíssimo resplandeça no coração deles, expulsando a escuridão que está impedindo eles de alcançar-Te. Senhor, não desampara esses Teus filhos. Eles estão diante da Tua presença essa noite, com o coração deles aberto, para que Cristo possa entrar e com o sangue do Calvário purificar o coração deles. Que eles possam sentir o poder do Espírito Santo, movendo as barreiras que estão separando eles de Ti, Senhor. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em atitude de reverência, em silêncio, retornem aos seus lugares, em atitude de oração, sem conversar, pedindo a Deus que o Espírito dEle se manifeste poderosamente na sua vida. Que essa bênção que você está recebendo aqui essa noite possa perdurar durante essa semana. Que durante essa semana você possa sentir a mão poderosa do Altíssimo te abençoando, te comunicando poder e fazendo de você um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Nos veremos amanhã à noite às 7h15.